Esse é o meu novo brinquedinho, uma plotter de Sublimática 18S, cabeça i3200 da Imprime Printer. Bora ver? Então, galera, quem me acompanha sabe que desde quando eu comecei minha empresa, eu sempre preferi utilizar equipamentos chineses do que equipamentos de ponta, equipamentos de marca, aquela coisa toda. Isso tudo por alguns motivos que eu queria compartilhar com vocês agora. Primeiro, é que quando a gente compra equipamentos de ponta, de marca, a gente acaba virando refém dessas máquinas, porque elas possuem consumíveis caros, termos exuberantes e muito exagerados, e parece que as máquinas, ou a maioria delas, não estou aqui só para criticar elas, porque elas fazem parte de atendem um nicho de mercado diferente do meu, mas a maioria delas parece que são programadas para que essas empresas, ou seja, os fornecedores, ganhem dinheiro e não a gente. São chips, consumíveis, sistemas de limpeza, uma série de questões que faz com que a gente vire refém das empresas. E é por isso que eu gosto e sempre utilizei, como vocês estão vendo aqui, plotters de impressão chinesas. E se o David abrir essa imagem aqui, vocês vão ver que todas as minhas plotters de impressão, quanto plotters de recorte, são equipamentos chineses, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso, em admitir que eu prefiro, até o momento, não tenho vergonha de admitir que eu prefiro equipamentos chineses, porque eu tenho essa liberdade de usar, primeiro, a tinta que eu quero, os suprimentos que eu quero, e não ter que ficar necessariamente refém dessas empresas, desses fornecedores. Até porque o custo operacional de plotters em impressoras chinesas é bem menor em relação à maioria das empresas e das marcas de nome, de renome no nosso mercado. Então, usar esses equipamentos me faz ter um custo operacional muito mais barato em relação às plotters de marca que a gente tem no mercado. Então, só para começar diferente esse vídeo, só para mostrar para vocês por que eu prefiro usar equipamentos mais baratos e também equipamentos chineses do que equipamentos de marca. Simplesmente por causa do custo e benefício, que na minha opinião é bem melhor. Então agora sim vai começar o vídeo. Fala aí, galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Carlos, hoje gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, tô aqui pra mostrar pra vocês minha nova criancinha, a minha plotter de impressão Sublimática 18S, 1,80 m de boca, cabeça i3200, na verdade uma das novas cabeças da Epson, que está ganhando mercado dia após dia por causa da produtividade e também por causa do custo-benefício, que acaba sendo muito melhor do que a maioria das plotters de impressão que a gente vê, das cabeças de impressão que a gente vê no mercado, como o 4720, a XP600 ou outras cabeças industriais. Essa máquina, sem dúvida nenhuma, apresenta o melhor custo-benefício do mercado se tratando de sublimação total ou sublimação parcial. Só para vocês terem noção, hoje, 7 anos depois de ter gravado aquele vídeo sobre a minha primeira plotter de sublimação da Imprime Printer, hoje eu conto com 2 plotters de impressão digital. Essa aqui é a segunda, eu nunca gravei vídeo nenhum sobre ela. Essa aqui é a 4720, que é uma cabeça atrás da i3200. A i3200 veio para substituir essa 4720. Eu nunca gravei nenhum tipo de conteúdo sobre essa máquina, simplesmente porque eu esqueci e porque a minha vida é muito corrida. Quem é da área de comunicação visual, gráfica rápida, sublimação total, texto, área texto, sabe que gravar conteúdos e também trabalhar no ramo é muito complicado. A maioria da galera fala que plotter de impressão chinesa não presta, não tem a durabilidade toda, aquela coisa toda. Tá aqui a primeira máquina que eu tive e que tenho da Imprime Printer, que na verdade essa aqui era uma plotter sublimática, só que a cabeça 5113, se eu não me engano, ficou muito antiga. Precisei trocar a cabeça, ficava mais caro, aquela coisa toda. Então eu preferi converter ela para a XP600. Quem me acompanha nas redes sociais vai entender isso. Mas só para vocês terem noção que a primeira plotter de impressão que eu tenho da Imprime Printer é essa, e ela tá aqui operando vivinha, topzera das galáxias. Mas o vídeo não é sobre essa, não é sobre essa, é sobre essa criancinha aqui, ó. Essa aqui é uma plotter sublimática com 1,80 m de boca, cabeça i3200. Ela tá imprimindo a quanto aqui, Matheus? Só pra gente ter noção. Eu imprimi a 3 passadas. 3 passadas. Em 3 passadas, galera, a gente consegue aí por volta de 18 metros quadrados por hora. Em 2 passadas, a gente consegue cerca de 23 metros quadrados por hora. Então essas duas configurações são as configurações que nós mais utilizamos aqui na Open.
3 passadas quando a gente quer uma qualidade melhor, superior, e 2 passadas quando a gente quer alguma coisa mais promocional, mais produtiva. Então a gente tem mais passadas, só que quanto mais passadas, quem entende da área de comunicação visual, de gráfica rápida e de sublimação total, sabe que quanto mais passadas, mais também a máquina fica lenta, mais demorada ela fica em relação às impressões com menos passadas. A gente estava falando sobre aquela questão de tinta, e a gente sabe que a maioria das tintas do mercado da Epson, HP, marcas tops de linha, são tintas que custam quase R$400, quase 400, eu não tenho certeza, mas você pode deixar aqui nos comentários. É um valor bem alto, então o custo da tinta dessa máquina aqui chega por volta de R$250 o custo. E tem muita gente que vai perguntar, Maxwell, mas a gente tem cores vivas como nas outras marcas, a gente tem um preto top como nas outras marcas. Galera, é a mesma coisa. Só para vocês terem noção, eu estou usando uma camiseta de 2 anos atrás, o Matheus aqui está usando uma camiseta aqui desse ano. Olha só, essa camiseta tem 2 anos, essa aqui 2 meses, e o preto ainda continua vivo, as cores são vibrantes. E detalhe, olha só o degradê. Olha só o degradê. Que top, não sei se vocês conseguem ver. O que você falou, Matheus? E essa daqui eu uso todo dia praticamente. Todo santo dia, mano. Então a gente consegue ter cores vibrantes, cores vivas e consegue ter um preto top das galáxias usando tintas mais baratas, que no caso essa tinta é da própria Imprime Printer que eu utilizo. Custa cerca de R$250 o litro. Muito mais barato do que tintas de marca do que a gente vê no mercado, que chegam a custar quase R$400. Então sim, você vai conseguir tintas e cores topzera das galáxias usando uma plotter de impressão como essa minha e usando tintas mais baratas como essa que eu utilizo. Tem muita gente que vai me perguntar sobre a cabeça de impressão, sobre o valor da cabeça de impressão. Galera, essa cabeça de impressão aqui é a cabeça 3200, só para deixar enfatizado para vocês. É uma das cabeças que foram lançadas agora no mercado e é claro que muita gente vai questionar sobre a durabilidade da cabeça. A estimativa que a gente tem do fornecedor é que essa cabeça dure ou imprima pelo menos 1 ano e meio, mas a expectativa, claro, é sempre que a gente imprima o máximo possível e que dure muito mais. Só para vocês terem noção, quando foi lançada a cabeça XP600, a gente tinha uma durabilidade estimada aí de 6 meses e vocês que me acompanham nas redes sociais sabem que eu tive uma durabilidade de até 2 anos com a cabeça XP600. Tendo em vista que a i3200 é uma cabeça muito mais robusta, muito mais top das galáxias do que a XP600, eu estimo, não posso garantir, é que essa cabeça dure no mínimo 2 anos imprimindo perfeitamente. Essa máquina minha aqui, que é a 4720, já está imprimindo aqui há quase 2 anos e nunca trocou a cabeça. Já a i3200, que veio para substituir essa cabeça aqui, eu espero de todo o meu coração que essa cabeça apresente uma durabilidade maior. E eu sei, galera, que a durabilidade da cabeça não depende só da cabeça em si, tem uma série de fatores como cuidados que você toma, troca de damper, de cap, de wiper, instalação elétrica, aterramento, um bom cuidado para a cabeça não ficar batendo. Então isso tudo conta. E que é claro que também a estrutura do equipamento em si, quando eu falo de eletrônica, que no caso eu uso o sistema, a plotter da Imprime Printer, que oferece um sistema bem superior em relação à maioria das plotters chinesas, pelo menos que eu tenho conhecimento. Então essa estimativa de durabilidade, para mim, é de no mínimo de 2 anos, mas o fornecedor falou que é de 1 ano e meio a 2 anos, mas a gente sempre espera mais. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2022 e é claro que isso pode variar bastante. É que o valor dessa cabeça custa por volta de R$9.000. Claro que na época que você estiver vendo esse vídeo pode mudar, mas a gente tem algo em torno de R$9.000 aí. Se você considerar quantos metros que você consegue imprimir e quantos meses você consegue imprimir, cara, isso é um valor muito baixo em relação a essa estimativa de durabilidade da cabeça de impressão. R$9.000 não é lá muito caro, mas também não é barato. Isso vai exigir muito cuidado. É claro que cabeças de impressão de outras marcas como Mac, HP, Holland, Epson, esse valor dessa cabeça acaba sendo quase de graça em relação ao valor das outras cabeças de impressão. Então, R$9.000 é caro, Maxwell?
Eu acho caro tirar 9 mil reais, mas em compensação, em comparação, na verdade, a maioria das plotters de impressão que a gente vê de marca topzera das galáxias, se é que a gente pode falar isso, a gente tem cabeças com valores muito mais exorbitantes do que essa cabeça aí 3200 que nós estamos utilizando aqui. Uma coisa bem legal que a gente tem que deixar claro, eu já falei isso no começo do vídeo, é sobre os consumíveis. Galera, a gente não tem praticamente nenhum consumível nessa plotter de impressão. Eu posso falar basicamente para vocês que o que é consumível nela é esse cap aqui, esse wiper que praticamente nunca precisa trocar, que é uma borracha na verdade, e os dampers que estão dentro dessa capa, dessa carcaça acima da cabeça de impressão. Galera, esses são os únicos consumíveis que a gente tem dentro desse equipamento e que você pode trocar aí de 6 em 6 meses. Um capzinho desse aqui, por mais caro que seja, eu acredito que seja aí no máximo 200 reais, um wiper desse aqui uns 70 reais, mas eu não posso garantir para vocês que eu não tenho acesso agora, mas só para vocês terem noção do quanto é barato o custo operacional dessa máquina. E só para vocês terem noção da simplicidade que a gente tem aqui, basicamente a gente tem uma estação de limpeza e essa estação de limpeza elevatória que acabou de levantar, ela acopla na cabeça de impressão e mantém essa cabeça totalmente protegida para não entrar nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de ar e não deixa secar essa cabeça de impressão. Isso faz com que a cabeça seja e esteja totalmente vedada durante o tempo que você não esteja utilizando e também vai te ajudar, de auxiliar durante a limpeza. Lembrando que essa limpeza, como a maioria da galera da área de comunicação sabe, é uma limpeza totalmente automática, você não tem que ficar passando pano, não tem que ficar fazendo absolutamente nada. A máquina acoplou ali, você clicou aqui, olha a simplicidade, Auto Clean. Clicou um botão e ela vai fazer a limpeza de maneira automática, clicando apenas nesse botão aqui. E aqui a gente tem um painel super simples que te dá acesso e as principais configurações que a gente tem na máquina, seta, meu dedo tá sujo, eu tava mexendo numa impressora de mesa ali. Basicamente a gente tem seta para baixo, seta para cima, que é para movimentar a mídia, e essas duas opções, que é para movimentar esse carro de impressão e também posicionar o carro de impressão para iniciar a nossa impressão. Basicamente o que a gente utiliza nessa máquina, nesse painel, são esse tecladinho aqui, autolimpeza, no Zeotest, que é para a gente fazer o teste da cabeça de impressão e algumas outras configurações. Normalmente nós nunca utilizamos isso aqui para praticamente nada. Então é um painel muito fácil de ser operado. Qualquer adolescente, qualquer criança que tenha sido previamente informada saberia operar isso aqui. Uma das plotters mais fáceis de ser operada no mercado. Aliás, a gente tem aqui o photoprint original e isso eu tenho que deixar bem enfatizado, porque a maioria da galera que vende plotter de impressão chinesa, outros fornecedores, vão utilizar softwares piratas ou então um lixo que se chama Mentop. Então são softwares que eu não recomendo. Aliás, o pessoal da Imprime Printer sempre está mandando para a gente perfis atualizados conforme eles vão melhorando em alguns aspectos. Então, isso só é possível graças a um software original, 100% original. Aliás, por falar de software original, essa máquina que imprime diretamente do Photoprint. A maioria das plotters chinesas do mercado não imprimem direto do Photoprint. Aqui, com 1, 2, 3 cliques aqui, a gente abre o arquivo, manda imprimir o arquivo de uma maneira muito rápida, muito prática. Simplesmente abrindo um arquivo aqui, selecionando ele e mandando imprimir, a gente consegue imprimir de uma maneira muito fácil e prática. A manutenção dessa máquina também é uma coisa muito fácil, muito prática. Basicamente o que a gente precisa fazer é manter essa guia linear lubrificada. Aliás, tem até vídeo no meu canal falando, ensinando na verdade como é que a gente faz para lubrificar isso aqui e manter a impressora sempre limpa para ela não ficar sujando, aquela coisa toda. Uma coisa bem legal que essa máquina tem, 1,80 m de boca, já mostrei isso para vocês, e a gente consegue utilizar mídias, quando eu falo papel, de 1,60 m, para a gente ganhar produtividade e ganhar na largura. Quem tem outras plotters de impressão sabe que a maioria de vocês vão comprar uma plotter com 1,10 m de boca pelo preço de comprar uma máquina dessa aqui,
de 1,80 m de boca. E essa aqui consegue imprimir papéis, bobinas de 1,60 m, bobinas inteiras, e eu vou mostrar para vocês agora aqui atrás, bobinas pesadérrimas aqui, de uma maneira muito fácil, muito prática, e graças a essa capacidade produtiva, a gente tem também rebobinadores aqui. E esses rebobinadores são rebobinadores duplos, galera. São dois motores que nós temos aqui, que são tracionados simultaneamente. E você vai conseguir uma mídia totalmente tensionada aqui, ó. Isso você vai conseguir depois de muito trabalho, ou então aprender no Instagram de CB Dicas Brasil com o Matheus, que o Matheus é o bichão nisso. Aliás, siga a nossa página Subdicas Brasil, e o Matheus sempre está deixando dicas para vocês. E por falar em rebobinador, vou aproveitar que eu estou aqui na parte de baixo e vou falar para vocês desse aquecedor secador de mídia frontal. Ele tem aqui uma série de coolers, e essa parte de cima que não vai dar para ver agora são resistências que aquecem e jogam esse calor aqui, ó, para essa parte do papel. Isso faz com que esse material esteja sempre seco e ele não chegue molhado aqui no rebobinador, e isso não estrague, não danifique a nossa impressão. Então, essa parte aqui é uma parte essencial para essas plotters, para essa plotter. Tanto o cooler, que vai fazer o papel de ajudar na secagem, na evaporação da água, né? Se é que a gente pode falar água, quanto essa resistência que aquece aqui e ajuda a manter a mídia totalmente seca. Ela chega aqui praticamente pronta, na verdade pronta para fazer receber a prensagem, né? Eu não sei como é que vocês falam, umas pessoas falam bater ou qualquer outra coisa assim do gênero. Aqui a gente tem um ajuste de temperatura, então a gente consegue regular a temperatura e vai até 100 graus, na verdade. E aqui tem também esses interruptores que ativam e desativam tanto o cooler quanto a nossa resistência. É claro que você terá obrigatoriamente que ligar toda essa parte aqui separada do no break. Graças a isso aqui ser separado da máquina, você consegue usar um no break mais fraco em relação a maioria das plotters que tem essa parte aqui totalmente interligada, e isso faz com que te obrigue a comprar um no break muito mais potente. Aqui a gente consegue ligar totalmente separado. Então, pessoal, eu estou aqui atrás da máquina para mostrar para vocês que aqui está um pouco escuro, mas dá para vocês terem noção. Aqui a gente está utilizando bobinas bem grandes. Se o David filmar naquele canto ali, vocês vão ver que são bobinas aí de aproximadamente 300 metros, de 1,60 m. Bobinas bem pesadas, e você só consegue utilizar essas bobinas graças à estrutura que a máquina oferece. Se você jogasse isso, dependendo do tipo de equipamento que você coloque isso, a máquina pode empenar ou qualquer outra coisa, pode fazer com que a bobina ceda nos cantos. Então pode acontecer muita coisa ruim, coisas desagradáveis para vocês, coisa que com essa máquina, pelo menos até o momento, a gente não está tendo esse problema. Aqui a gente tem a alavanca de abaixar e de levantar a mídia, então aqui na parte de trás a gente consegue fazer esse procedimento, tanto de passar o papel e também de abaixar a mídia. Esse já é um padrão que a Imprimi Printer tem utilizado no passar dos anos. E uma coisa bem legal também que a gente tem aqui é esse book à vista, galera, que isso acaba resolvendo todos os nossos problemas. Como vocês estão vendo ali, ó, não sei se a gente consegue mostrar, esse book aqui da minha antiga máquina, ele fica aqui atrás, então a gente não consegue acompanhar quando a tinta está acabando. Se a gente for muito lerdo, como eu sou, pode deixar a tinta acabar e isso pode danificar a cabeça, ou no mínimo entrar ar na cabeça, e isso vai te dar muito problema. Então, pessoal, tem muita gente que vai me perguntar aí sobre essa questão de valores. Como eu estou falando para vocês, deixando bem enfatizado, estou falando em abril, eu comprei essa máquina tem aproximadamente um mês, usei durante um mês antes de gravar esse conteúdo. Quando eu comprei foi 40 mil reais, então pode ser que esse valor aumente ou abaixe, tomara que abaixe. E basicamente o que a gente está produzindo aqui é camisetas de sublimação total e em alta escala, muita demanda mesmo, e ela está dando realmente conta do recado. E sem falar que a Imprimi Printer já usa equipamentos deles, não estou puxando o saco, talvez esteja puxando o saco na verdade, mas eu uso equipamentos deles aqui há 7 anos e a única coisa que eu tenho que falar, o pós-venda deles é excelente. O equipamento tem um excelente custo e benefício e tem dado conta do recado. Não me arrependo de comprar uma plotter de impressão chinesa, como as pessoas dizem, em relação às plotters mais caras que a gente tem no mercado.
continuo usando, continuo recomendando e digo para vocês que para mim é o melhor custo-benefício do mercado. Não sou refém de nenhuma empresa, não sou obrigado a ter que trocar algumas peças dela, usar a tinta que tem que usar por causa de defeito, qualquer outra coisa assim. Então sou um cara totalmente livre graças a essa possibilidade que eu tenho de usar plotters de impressão chinesas aí, que a gente está vendo que está crescendo bastante no mercado. Matheusão, você que utiliza ela, Matheus, o que você me fala, cara? Tem muita gente que vai perguntar sobre pontos negativos. Como não sou eu, Matheus, que utiliza essa máquina, é mais você, o que você acha, mano? Pelo que eu tô vendo, eu nunca vi, mas você acha que tem alguma coisa negativa? O que você acha? Cara, o único ponto negativo que eu achava que ela tinha é o aquecedor na base. Mas aí você acabou de me falar que ela tem aquecedor na base. Na verdade, Matheus, é porque eu nunca... a gente estava conversando aqui, né? Você falou, pô, Maxwell, um ponto negativo seria o aquecedor. Mas ela tem um aquecedor, porém a gente não ativou ele. E é só ir ali no painel e ativar. Então, tirando isso, Matheus, você acha que tem algum ponto que você acha que precisaria melhorar? Alguma coisa assim, mano? Cara, pode ser honesto, cara. Sendo honesto mesmo, não. Assim, eu não vejo algo que dificulte tipo assim, a utilização da máquina mesmo, em si. A gente vê, né, Matheus, que às vezes bate a cabeça de impressão, como a gente vê que bate mesmo a cabeça de impressão. Não é a cabeça, é o carro de impressão no material, mas isso é devido à altura da cabeça. E essa altura da cabeça ela é totalmente configurável. E é o preço que a gente paga por manter uma cabeça tão baixa para ter uma qualidade naquelas letras minúsculas. O fato da gente usar uma cabeça de impressão muito baixa, a gente acaba pagando o preço das vezes o material dá uma enrugada ali e bater o carro de impressão no papel. E quando bate, a gente não perde o material, né, Matheus? Às vezes dá uma falhada, mas o Matheus mesmo tem métodos aí que ensinam lá no Subdicas Brasil como resolver esse problema. Olha só, a gente deixa a cabeça de impressão baixa justamente por ter essa possibilidade de imprimir letras tão minúsculas como essas daqui. Então a gente prefere manter essa cabeça baixa e às vezes a gente poderia levantar a cabeça para não ter esse problema, mas a gente não teria essa resolução, essa qualidade que a gente tem, porque a gente produz muito, material aqui com letras minúsculas. O que você falou, Matheus? E detalhe que é no preto. Quem trabalha com sublimação sabe que a carga de tinta preta ela é muito alta, então é muito difícil ter essa qualidade aqui no preto. Então, pessoal, essas são as primeiras impressões que a gente tem sobre a plotter de impressão 18S sublimática para sublimação total ou outros tipos de sublimação da Imprime Printer. Excelente máquina, produtividade relativamente alta. Para quem quiser uma produtividade maior, você teria que comprar uma máquina dessa aqui com duas cabeças. Aí sim você teria uma quantidade produtiva muito, muito maior. Mas eu prefiro ter duas plotters de impressão, pelo menos até o presente momento. Uma excelente máquina, excelente custo-benefício, não sou refém de ninguém, tinta barata, cabeça relativamente barata, muito produtiva, durabilidade boa, qualidade top das galáxias, um pós-venda excelente, qualquer problema que você tenha, você pode entrar em contato com eles, eles vão resolver e vão te oferecer a melhor forma possível de resolver os problemas. Excelente equipamento, galera, super recomendo, 7 anos usando a Imprime Printer e não tenho nada para reclamar. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, solta o like, se inscreve no canal, segue a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil e Subdicas Brasil. Lá rola muito mais dicas do que aqui no YouTube. Valeu, pessoal, tamo junto, Deus abençoe, fui!